Este vídeo busca te ajudar a entender o que é Bitcoin. Vamos passar horas explicando, mas vamos te mostrar o básico nos próximos minutos. O mais importante aqui é educar vocês sobre Bitcoin. Então, o que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira criptomoeda digital descentralizada do mundo. Bitcoin usa a internet para enviar dinheiro ou valores diretamente de uma pessoa para outra em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de usar qualquer entidade centralizada como um banco, PayPal ou Western Union. E é completamente seguro, anônimo, super rápido e funciona em qualquer lugar do mundo. Qualquer um pode usar Bitcoin sem requisitos, basicamente sem taxas, sem estornos e sem fronteiras. É realmente o futuro do dinheiro. Então quem usa e aceita Bitcoin? Na verdade, existem milhões de pessoas usando Bitcoin e você pode usar Bitcoin para comprar quase tudo que você conseguir pensar. Há centenas de milhares de empresas que aceitam Bitcoin. Você pode pagar passagens de avião, quartos de hotel, aparelhos eletrônicos, carros, café e tudo mais. Se você consegue pensar em uma coisa, podemos te mostrar onde você pode comprá-la com Bitcoin. Outro grande mercado que o Bitcoin impacta é o de remessas, que é o dinheiro sendo enviado para amigos e familiares de estado para estado e país para país ao redor do mundo. A maioria das pessoas não percebe que entre 600 bilhões de dólares e 1 trilhão de dólares são movidos ao redor do mundo todo ano. A maneira que estamos acostumados a fazer isso é através de bancos, PayPal e empresas como a Western Union. Todas essas entidades cobram taxas e temos que confiar nelas. Western Union, MoneyGram e outras empresas como elas cobram de 5% até 30%. Em média, isso fica em torno de 10% ao redor do mundo. Isso significa que estamos falando de taxas de 60 bilhões de dólares a 100 bilhões de dólares por ano. Com Bitcoin, todo mundo tem acesso sem a necessidade de aprovações. Uma transação típica de Bitcoin tem uma taxa de cerca de 2,5 centavos. Isso com certeza muda o jogo. A maioria das pessoas não sabe que apenas cerca de 1,5 bilhões de pessoas têm conta bancária e um cartão Visa ou Mastercard. Sobram cerca de 5 bilhões e meio de pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de serviço bancário. Todos os seus ativos estão em suas casas. Se ocorrer um roubo, um incêndio, uma enchente, um tufão ou qualquer coisa desse tipo, elas perdem tudo. E você sabia que mais pessoas possuem telefones celulares com internet do que há pessoas com abastecimento de água e eletricidade em suas casas? Estas pessoas não têm como proteger seus ativos e não podem comercializar pela internet. Agora elas podem com Bitcoin. Como o Bitcoin não é de propriedade nem controlado por nenhuma pessoa, governo ou empresa, não há entidade central que opera o Bitcoin, mas algo deve operar. Na verdade, o Bitcoin é operado por milhares de pessoas, que têm computadores especializados que sustentam a rede, protegem a rede e verificam transações. Isto é chamado mineração. A grande questão é, se basicamente não há taxas, porque as pessoas gastam quantias enormes de dinheiro em computadores e eletricidade se não há dinheiro para ganhar. É aí que todos podemos ganhar. Em média, um novo bloco de Bitcoin é criado a cada 10 minutos e dado para alguém que esteja minerando. No começo, eram 50 novos Bitcoins sendo criados a cada 10 minutos. Depois de 210 mil blocos que levaram cerca de 4 anos, a taxa caiu para 25 novos Bitcoins por bloco. Após outros 210 mil blocos, o que deve acontecer no final de julho de 2016, isso baixará para 12,5 por bloco. E isso continuará a cair pela metade a cada 4 anos pelos próximos 125 anos até 2140. Neste ponto, haverá 21 milhões de Bitcoins e nenhum novo Bitcoin será produzido a partir daí. Assim, Bitcoin será sempre raro. Bitcoin começou em 3 de janeiro de 2009 com Satoshi Nakamoto. Quando foi lançado, não tinha valor, não era pelo dinheiro, era para provar a ideia de que podemos realizar uma transação sem a necessidade de terceiros e que podemos ser uma forma descentralizada de dinheiro que qualquer um, em qualquer lugar no mundo, pode usar quase sem taxas. Naquela época, havia apenas algumas pessoas envolvidas na mineração. Elas estavam colecionando todos os novos Bitcoin a cada 10 minutos. Então, em 22 de maio de 2010, a primeira transação ocorreu. 10 mil Bitcoins foram oferecidos por uma pizza. Quando aquilo aconteceu, de repente, o Bitcoin passou a ter valor. Então a demanda começou e mais pessoas começaram a se interessar em comprar Bitcoin. Mas as pessoas que tinham não queriam vender barato. Lembre-se de que Bitcoin é raro como ouro.
Naquele momento, pessoas começaram a oferecer preços mais altos para comprar. Demorou pouco mais de 1 ano e meio para o Bitcoin deixar de ser apenas uma ideia e passar a valer 10 centavos de dólar por Bitcoin. No momento da criação desse vídeo, isso faz 5 anos e o preço subiu de 10 centavos para cerca de 240 dólares. Isso é múltiplo de 2.400. 5 anos atrás, se você tivesse comprado $1 em Bitcoin, hoje você teria 2.400 dólares. Se você tivesse comprado $100, você teria 240 mil dólares. Nos últimos 5 anos, Bitcoin tem sido o melhor investimento que temos conhecimento no mundo. Muita gente pensa que isso já passou. Eles estão errados. Aqui está o porquê. Neste momento, existem apenas cerca de 10 milhões de pessoas que têm uma carteira Bitcoin. Estamos falando de uma tecnologia que tem o potencial de ser maior que a internet, com bilhões de pessoas usando. A internet é usada por todo mundo agora porque é fácil. 25 anos atrás, ela era bem complicada. Agora existem milhares de empresas como Google, YouTube, Facebook e Gmail que a tornam fácil de usar. Bilhões foram investidos nessas empresas. Com Bitcoin é a mesma coisa. 5 ou 6 anos atrás era muito complicado usar Bitcoin. Mas agora existem mais de 1.000 empresas ao redor do mundo que facilitam seu uso. As pessoas mais inteligentes e ricas do mundo estão investindo centenas de milhões de dólares em empresas Bitcoin para facilitar seu uso para as massas. É por isso que ainda estamos no começo da revolução Bitcoin. Nos últimos anos, centenas de milhões de dólares foram investidos em empresas startups Bitcoin. Em 2012, cerca de 2 milhões de dólares foram investidos. Em 2013, 95 milhões. Em 2014, 361 milhões de dólares. E em setembro de 2015, 456 milhões já foram investidos. Isso é mais de 900 milhões nos últimos 3 anos. Aqui estão apenas algumas das pessoas e negócios que estão investindo em empresas Bitcoin: Bill Gates, Sir Richard Branson, a Bolsa de Valores de Nova York, Goldman Sachs, Banco USAA, Banco BBVA, os fundadores do PayPal, eBay e Google. A Universidade MIT também está envolvida com Bitcoin e sua tecnologia base de blockchain. Aqui é onde a mágica acontece. Imagine que você tem uma certa demanda por ouro e naquele mês, aquela quantidade de ouro foi minerada. No próximo mês, a demanda permaneceu a mesma, mas metade foi minerada. O preço irá para as alturas. Aqui está uma figura das transações diárias. Isto mostra a demanda e o que está acontecendo com Bitcoin. A demanda está aumentando e a quantidade de novos suprimentos vai ser cada vez menor. Claro que isso significa que o preço subirá com o tempo. Até o momento, já foram criados mais de 14 milhões de Bitcoin, com valor de mais de 3,5 bilhões de dólares. Tudo foi para pessoas envolvidas com mineração de Bitcoin e isso não vai parar. Mostrar CoinCap.io. Se você apenas comprar Bitcoin e deixá-lo parado pelos próximos 3 anos, acho que todos acreditam que é um ótimo investimento. Lembre-se de que nos últimos 5 anos subiu por um fator de 2.700, para ir de 240 dólares para 10 mil dólares. Apenas subirá por um fator de 41. Ao invés de só comprar Bitcoin e segurar por 3 anos, você provavelmente terá de 2 a 8 vezes mais Bitcoin. Então digamos que você fosse comprar 15,5 Bitcoin como investimento e o preço chegasse a 10 mil dólares. Você poderia transformar cerca de 3.600 dólares em 155 mil dólares. Mas se você pegar a mesma quantidade de Bitcoin e colocar na mineração conosco, em 3 anos você poderia ter entre 25 a 100 Bitcoin. E se o preço chegasse a 10 mil dólares, você estaria sentado em 250 mil dólares a 1 milhão de dólares. Lembra da pizza? Aquilo foi um investimento de 25 dólares que se transformou em 2,4 milhões de dólares. Não fique de fora disso. Há muito mais no mundo do Bitcoin que não temos tempo de explicar agora. Há muitos fluxos de renda sobre os quais nossos membros poderão lucrar.